Oi, gente, tudo bom com vocês? Eu me chamo Carol e o vídeo de hoje é um pouquinho delicado, na verdade bastante, como vocês leram aí. E se caso eu me emocionar, ou sei lá, acontecer qualquer coisa, vocês relevem, tá, gente? Eu me sinto pronta pra falar, porém eu ainda posso ter, enfim, gente, vocês entenderam, né? Bom, vamos começar desde o início de tudo, como tudo começou. Eu nunca quis ter filho antes de 25 anos. Eu sempre falava, eu só quero ter filho depois de 25. Sempre, sempre, sempre. Até o ano passado ainda era assim. Eu virei Dinda e nisso eu comecei a pesquisar tudo sobre bebê. Tudo sobre bebê e tal, porque, nossa, eu fiquei apaixonada. Eu fiquei doida. Meu Deus, eu Dinda, sabe? É uma emoção que eu não sabia explicar também. Então eu comecei a pesquisar tudo sobre o bebê. E foi surgindo essa vontade, foi surgindo esse amor, e eu ficava tipo, gente. Aí eu comentei com meu esposo, vida, deu vontade de ter um filho, porém eu não quero agora. E nós dois sempre conversamos isso. Até que aos poucos também começou a surgir a vontade nele. No ano passado pra cá, nós dois começou a surgir uma vontadezinha, porém a gente não queria agora. A gente sempre pensou, agora não. Tá cedo, que não sei o quê. Vamos esperar mais um pouco, que isso, aquilo. Eu e meu esposo, a gente está junto há 6 anos. Eu comecei a namorar com ele, eu tinha 15 anos, ele tinha 16. Então a gente já tá junto há bastante tempo. E de casados, vão fazer 2 anos agora. Muita gente falava assim, tenha filho logo, não sei o quê, quanto que vem? Enfim, a gente nunca quis ter filho agora. Até esse ano a gente ainda não queria ter filho agora. E do nada, em janeiro, a gente tinha vontade, mas não queria. Em janeiro, a gente conversou sobre isso, do nada. E falamos, vamos tentar. Se vir, veio. Amém. Se não vir, porque não era pra ser. Então a gente tentou nesse dia, uma tentativa só e pã, deu certo. A gente não imaginava que ia dar certo de primeira, né? Porque tem gente que demora muito tempo que eu vi. Então eu jamais ia imaginar que eu ia engravidar de primeira, na primeira tentativa. E começou a aparecer muitos sintomas mesmo. Mas antes disso, eu sempre orei pra Deus. Gente, eu e Deus nos aproximamos muito, muito mesmo, que eu não sei nem explicar o tamanho da aproximação que a gente tem hoje em dia. Eu sempre orei pra Deus, Deus, se for da sua vontade que eu engravidar, que assim seja. Se não for, não deixe eu engravidar. E sempre falei, esse será o nosso filho. Será o nosso filho, não só o meu, será nosso. Gente, eu sempre orava pro bebê, por mim, se for pra ser, que assim seja. Que seja feita sempre a vontade de Deus. E nisso, começou a aparecer uns sintomas. Depois desse dia, gente, nem era o período fértil. O período fértil tinha passado, mesmo assim eu engravidei, pra vocês terem noção que o negócio era tremendo. Realmente era pra acontecer, né? Era pra acontecer isso mesmo, porque não era nem o dia tinha passado e mesmo assim eu engravidei. Era naqueles chances de ser o período, entende? E depois de 2 dias eu comecei a sentir muita cólica no lado direito. Eu nunca fui sentir cólica. E eu sentia todos os dias. Eu pensei, eu acho que deu certo. Porque começou a aparecer muitos sintomas. Até então eu pesquisei alguns e eu tava com vários sintomas. E eu fiquei tipo, gente, eu acho que é da minha cabeça. Eu comentei com meu esposo e tal, a gente tava achando que era da minha cabeça. Mas, tipo, eu conheço muito meu corpo. Mas era algo bem pequeno que a gente não percebeu. Nunca tinha ficado grávida, então não sabia como que era. E eu fiquei tipo, meu Deus, será que é psicológico? Eu vi, porque eu pesquisei alguns vídeos, né? Que a gente é ansiosa é assim, a gente já vai pesquisando algumas coisas. Eu pensei, será porque eu vi o vídeo, aí apareceu esses sintomas em mim? Eu acho que é psicológico, eu já tava achando que eu tava ficando doida, né? Faltando 6 dias antes de eu engravidar, eu fiz o teste, ansiosa, né? Óbvio que eu sabia que ia dar negativo, mas mesmo assim eu fiquei com aquela cuca atrás da cabeça. Gente, eu ia dar um soco em mim mesma. Óbvio que deu positivo, ó, deu negativo. E nisso eu chorei de uma forma que eu não sei explicar. Eu fiquei tipo, meu Deus. Gente, eu chorei bastante. Eu não me reconhecia porque eu nunca fui assim, entende? Tipo, chorar bastante. Nunca fui assim. E eu não entendi o porquê que eu tava chorando tanto. Por mais que eu queria, eu chorei bastante. Eu fiquei tipo, gente, que isso? Já era os hormônios ali, eu nem imaginava. Faltando
uns 3 dias mais ou menos, antes do. 3 a 4 dias antes do atraso, aconteceu alguma coisa e nisso me estressou. E eu já fiz o teste à noite mesmo e deu negativo, então aí mesmo que eu fiquei puta, Deus me perdoe. Eu fiquei muito estressada, acordei no dia seguinte. Antes disso eu fiz uma oração. Deus, se for pra eu estar grávida, fala comigo. Fala comigo se eu tô grávida. Gente, eu ficava muito assim, né? Aí no dia seguinte, depois do bendito ter dado negativo, eu acordei com uma voz assim, você está grávida. Mas sabe, é o meu pensamento. Eu acordei eu falando pra mim mesma, o meu pensamento. Gente, eu levantei da cama, puta, eu não estou grávida. E fui pro banheiro, puta da vida. Gente, Deus me perdoe por isso. Eu achava que era eu falando comigo mesma. Enfim, gente. É tremendo esse negócio aí, né? Aí, faltando. Eu sempre conversei com minha esposa, vida, se atrasar 3 dias é normal, por estar ansiosa, essas coisas assim, mas se atrasar uns 4 já não é normal. Porque o meu ciclo sempre foi muito regularzinho. Infelizmente aconteceu alguma coisa com a família da minha irmã, do esposo dela, e eu e minha irmã daqui tivemos que ir pra casa dela ficar com meus sobrinhos. Eles tiveram que ir pro Rio. Nisso a gente ficou lá acho que uns 3 dias. E nisso a minha menstruação já estava atrasada, atrasou tipo uns 3 dias também. E eu tava sentindo muita dor mesmo. E eu, tipo, se não for gravidez, eu tava com medo de ser apêndice. Eu ia até no hospital pra ver se era apêndice ou não, porque já tinha dado negativo e eu já tava. Mas ainda tinha aquela esperança, gente. Eu falava que não tava, mas ainda tinha aquela esperança, aquela pulga atrás da cabeça, da orelha. Aí eu fui pra casa, comprei o teste, e no dia seguinte, que ia fazer acho que 4 dias de atraso, não lembro, 3 ou 4 dias de atraso, se eu não me engano, eu fiz o teste. Vocês vão ver essa minha reação, gente. Eu tô achando que vai dar negativo, eu tô muito nervosa. Deixa dentro do potinho. Por que você não deixa dentro do potinho? Tá rasgado. Tá rasgado. Tá rasgado o quê? Mas dá pra ver, mas tá rasgado. Mais ou menos. Mas dá pra ver. Mas... Tem que deixar um pontinho só. Tem que esperar 5 segundos, mas se eu tivesse ia aparecer de cara. Mas 5 segundos até 5 minutos. Mas se tivesse ia aparecer de cara. Mas eu vou esperar mais um pouco. Por que você não deixa dentro do potinho os 5 minutos? Ah, não pode. Só pode deixar 10 segundos num potinho. Ah, tá. Bem, para, que? Para. Que? Para. Eu não sei se é da minha cabeça. Calma. Calma. Apareceu dois. Apareceu muito. Calma. Eu tô tremendo muito, Rosa. Tá muito fraquinho, mas apareceu. Não é da minha cabeça, não. Eu não tô doida, não. Tô sem acreditar, eu tô tremendo. Mas eu tô tremendo. Meu Deus, eu tô tremendo muito. O teste deu super fraquinho. Tipo, eu achava que não ia dar positivo e deu positivo. Nossa, eu chorei tanto, foi uma emoção tão grande que eu não sabia explicar.
Eu não gravei a reação do meu esposo. Eu conversei com ele assim: vida, se eu estiver grávida, eu vou te acordar de madrugada. Se eu não estiver, eu não vou te acordar, vou deixar você dormir. Não vou te acordar à toa. Aí eu acordei ele. Aí ele, você tá grávida? Aí eu, sim, amor, eu tô grávida. Aí eu liguei o flash, tchá! Olha aqui a linha. Ele, vida, são 3 horas da manhã, você com esse flash na minha cara, você acha que eu vou enxergar alguma coisa? Aí a gente começou a rir. Aí amanhã você me mostra isso com calma. Aí eu mostrei ele, a gente ficou muito feliz. E no mesmo dia eu fui fazer exame, assim que eu levantei de manhã, fui fazer exame. E contei só para algumas pessoas próximas. A maioria da minha família ninguém sabia. Provavelmente assistir meu vídeo vai saber descobrir agora que eu engravidei. Porque eu queria pelo menos ver, sabe, o coraçãozinho batendo, essas coisas assim. E quando eu descobri, eu estava com uma semana, de acordo com a ultrassom. Eu estava com uma semana. Eu ia fazer 2 semanas, mas ainda tinha uma semaninha. Ia entrar na segunda semana, enfim, gente. E de acordo com a data da última menstruação, eu acho que eu ia estar com umas 4 semanas. Não lembro muito. Aí, contei só pra algumas pessoas próximas. Fiz. No dia 1º que eu descobri a gravidez, que eu fiz o teste. Aí eu fiz o beta-HCG, aí deu maior que 50, vocês vão ver a foto aí também. Deu maior que 50. E eu fiquei muito boba. No dia 2 eu marquei já o pré-natal, pro dia 17, era a data mais próxima. E no dia 11 de fevereiro, eu tive um sonho que uma mulher botava a mão na minha barriga. Primeiro eu via coisa ruim. Via vulto, esse negocinho no sonho. E nisso eles tentavam me tocar. Depois, quando eu me cobri, no sonho eu acordei vida, não tô conseguindo dormir, estou vendo coisa ruim, enfim, e no sonho eu falando com meu esposo. E nisso eu vi uma mão direitinha de uma mulher tocando minha barriga. As unhas eram vermelhas. Eu só lembro da mão e das unhas. Só lembro a mãozinha mesmo tocando minha barriga. Então eu acordei desesperada. No sonho eu falei pro meu esposo, vida, tocaram na minha barriga. Aí eu acordei no sonho e depois eu acordei na vida real. Aí eu comecei a orar, comecei a repreender. E contei pra minhas primas e minha irmã, pra elas orarem, minhas irmãs, pra elas orarem por mim, porque, tipo assim, gente, eu sou muito assim, ó. Eu tenho medo de sonhar com morte. Esse sonho eu jamais ia me referir a uma perda. Não imaginava isso. Só imaginava que, tipo, sei lá, tinha que orar bastante pelo meu bebê. Só isso. Eu tenho medo de sonhar com morte, porque sempre quando eu sonho com quem morre, alguém realmente morre de verdade. Então eu tenho muito medo de sonhar com isso. Porque realmente acontece. E tipo assim, sempre a pessoa próxima. Vamos dar um exemplo. Eu sonhei com meu esposo. Não é meu esposo. Pode ser tipo um tio, entende? Sempre que eu sonho, acontece. Realmente aconteceram. Muitas vezes isso aconteceu. Então eu morro de medo, mas eu jamais ia assimilar esse sonho com uma perda. Esse sonho eu tive no dia 11 de fevereiro. No dia 17 fiz o pré-natal, aí marcou a minha consulta pro dia 23 de carnaval. No 17 de fevereiro. Aí marcaram minha consulta pro dia 23 de carnaval. Enfim, chegou no dia, segunda-feira de carnaval, dia 20. A gente não ia pular carnaval nem nada. E fomos pra casa do nosso primo, eu e meu esposo, fomos pra lá ficar com ele, porque era a folga dele, tipo assim, e a gente foi pra Lagoa. Enfim, gente, a gente não fez nada demais. Fomos pra Lagoa. O ruim é que a gente tivemos que pegar ônibus. Enfim, gente, um ônibus que eu peguei, acho que, não lembro se tinha lugar na frente ou se era só atrás, só sei que meu esposo sentou atrás e o ônibus pulou muito, que até eu e meu esposo se assustamos. A gente botou a mão na minha barriga, a gente se assustou, porque pulou muito. E antes disso, minha tia tinha falado que eu não podia andar de moto, porque até então eu não sabia nada disso, porque ninguém me falou disso, né? Isso na segunda-feira de carnaval. Fomos. Na terça-feira, quando eu acordei, eu tive um corrimento, que na verdade era um sangramento. Aí meu esposo ligou pro meu cunhado, e ele e minha irmã foram buscar a gente lá em Botafogo. Chegamos no hospital,
O doutor me passou um exame de urina pra ver se eu tinha alguma infecção urinária e me fez o toque. Nisso ele disse que o colo estava fechado, estava tudo perfeitinho e não tinha sangramento nem nada. Graças a Deus. Fiz a ultrassom, aí mostrou que eu tava com... Eu acho que nesse dia eu estava com 4 semanas e 4 dias, gente. Eu não lembro se é 4 dias ou 5 dias, não lembro certinho. Mas eu acho que era 4. Fez a ultrassom, eu não vi a ultrassom, ninguém me mostrou. Eu só ouvi falando, aqui o saco gestacional, só ouvi falando isso, mais nada. E nisso fez e deu que eu tava com infecção urinária. Aí o doutor passou um remédio pra eu tomar e disse que é pra eu tomar e ficar de repouso absoluto. Não podia andar de ônibus, não podia andar de carro, não podia andar de bicicleta, nem andar. Tinha que ficar de repouso absoluto. E isso tudo terça-feira. Cheguei em casa aliviada, porque foi um desespero tão grande. Tipo, foi planejado, foi uma gravidez que a gente amou desde o início. A gente sempre amou essa gravidez. Tipo, foi algo que a gente realmente queria, entende? Então, enfim. Na quarta-feira, a gente chegou do hospital terça. Na quarta-feira começou um sangramento. Realmente, esse sangramento mesmo, forte. Começou um sangramento. E eu sentia muita dor, uma cólica muito forte. E eu falei com minha irmã, vou no hospital, porque ela já tem filho, então ela entende mais do que eu. Enfim. Aí ela disse, como que a gente foi no hospital ontem, tá tudo bem. E como que a ultrassom também me machucou, eu li que poderia ter sangramento. Carol, li que poderia ter sangramento também, então achei que era por conta da ultrassom. Como que na quinta-feira, no dia seguinte, eu tinha que fazer exame, num lado praticamente, eu falei, então vou amanhã, já que eu tenho que ir. Aí eu fiz meu exame, um pré-natal, e fui lá no hospital. Nisso a doutora foi muito fofa comigo. Ela até desenhou o passo a passo pra eu, sabe, não ser um choque. Aí ela falou que eu estava com uma gravidez embrionária e que o meu corpo estava expulsando o saco gestacional do bebê. Ela disse que eu estava com 4 semanas e 6 dias e no dia seguinte eu já ia fazer 5 semanas, gente, pra vocês terem noção. E falou que eu perdi, que o saco estava indo embora. E aquilo, tipo, eu não chorei na hora, eu fiquei em choque, então eu fiquei tipo, aham. E aquilo me destruiu todinha. Eu contei pro meu esposo quando a gente saiu. E assim que a gente chegou em casa, ele começou a chorar, desabou e eu desabei juntinho. E nessa hora que a gente chegou em casa, a minha avó chegou na minha mãe. Porém, minha mãe não estava em casa, eu tive que atender. Aí eu enxuguei as lágrimas, como se nada tivesse acontecido. Aí ela botou a mão na minha barriga e falou, estou orando por você e pro seu bebê. Aí eu, obrigada, avó, continuou orando. Gente, aquilo me destruiu todinha. Aí eu falei com ela que eu ia dormir um pouquinho, eu tinha acabado de chegar, tava cansada. Na verdade, eu não queria ver ninguém, porque eu, sabe, a gente tinha acabado de descobrir, tava eu e meu esposo muito mal. Nisso a gente mandei áudio pra algumas pessoas e não queria ver ninguém. Eu e meu esposo não queria ver ninguém. No dia 7 de março, era para eu e meu esposo voltar no hospital para ver se eu ia precisar fazer curetagem. A médica disse, olha, se por acaso você tem um sangramento muito forte, vir bastante sangramento, você, se quiser, pode voltar aqui no hospital. Me passou remédio pra dor, enfim, gente, mas como que eu não consigo tomar remédio, eu não tomei, então eu senti a dor todo dia. É uma cólica bem forte mesmo, de ter que passar muita compressa, coisa assim. Porém, desculpa, gente. Porém, eu te garanto que a dor de você ver o saco indo embora, o sangramento, você saber o que é aquilo, dói muito mais do que essa cólica. Gente, a dor é muito pior. Então, tipo, eu acho que a cólica foi uma dor muito pequena em comparação à dor da perda. E foi muito difícil. Foi difícil aquele momento, tudo que aconteceu, o pós. Eu sofri muito com o pós, eu não tava mais conseguindo urinar. Gente, aconteceu muita coisa esse toma com o meu corpo. Que eu cheguei pro meu esposo, vida. Que a gente, então a gente ia tentar de novo. Porém, eu cheguei pro meu esposo, vida, não aguento, não quero tentar de novo, não quero passar por isso de novo. Gente, foi muito difícil o pós, muito difícil mesmo. E eu, sabe, eu não tava aguentando, eu não aguento passar por isso de novo. Eu sou uma pessoa que não consigo tomar remédio, mesmo assim eu forcei. Então, não consegui tomar o remédio de infecção urinária todo, só tomei no primeiro dia. Porque depois disso, aí mesmo que foi um choque, eu não desce nada. Se antes descia forçado, hoje em dia nem forçado ela não tá descendo. Eu tô passando muito mal.
Só de saber que eu tenho que tomar remédio, eu passo mal, me dá crise de ansiedade, essas coisas assim, gente. Por causa da minha infância, eu sofri muito de tomar remédio. Gente, meu nariz tá coçando, então vocês ignoram se eu ficar passando a mão assim direto, tá? No dia 7 de março, eu e meu esposo voltamos no hospital. No mesmo dia, no dia que a gente descobriu, nós dois já aceitamos que não era pra ser. Eu sempre agradeci a Deus, nunca culpei. Eu falei, obrigado, Deus. Poderia ter acontecido muita coisa. Eu poderia morrer no parto, o bebê poderia morrer no parto, poderia vir com uma doença e ele sofrer e logo vir falecer. Gente, poderia acontecer muita coisa, muita coisa. Então aquilo, querendo ou não, poderia ser um livramento. Por mais que seja dolorido, eu sempre agradeci a Deus. Porque a gente não sabe das coisas. Eu sempre orei, Deus, hoje eu não sei o motivo disso estar acontecendo, mas eu sei que lá na frente eu possa saber. Ou talvez eu nem saiba, mas eu sempre agradeci, porque a gente não sabe o que é pra acontecer. Eu orei muito pra Deus tirar tudo, limpar, que não precisava fazer a curetagem. E até no momento ruim, Deus sempre esteve presente ali comigo. Graças a Deus limpou tudo. Eu tive sangramento durante 9 dias. Foi muita cólica, eu senti muita cólica. Era tipo uma cólica bem forte, sabe? Se você... A gente não sei explicar, mas era uma cólica muito forte, mas de boa. Voltamos no hospital nesse dia 7. Eu passei por uma doutora, expliquei tudo o que aconteceu, que a outra doutora falou que era uma gravidez embrionária, expliquei do sangramento, mostrei a ultrassom, mostrei tudo, gente, tudo. E ela me falou assim, olha, está tudo bem, não tem como ser gravidez embrionária. Eu só vou passar uma ultrassom pra você porque você está nervosa, mas falou que tá tudo bem. Então, gente, eu criei esperança de novo, eu e meu esposo, nós dois, querendo ou não, veio aquela esperança de novo, sabe? E nisso, eu falei com ele, antes de a gente fazer a ultrassom, eu orei a Deus no dia seguinte e falei pra ele conversar comigo, me dar um sinal, essas coisas assim. E no dia que eu acordei da ultrassom, passou um vídeo aleatório e nesse vídeo cantava o hino Descansa. Então, tem uma partezinha Descansa que a gente prometeu garante. Então, eu imaginei, tipo, pode ser um sinal que ainda possa estar aqui. Pois no mesmo dia eu conheci uma pessoa que teve sangramento desde o início. Então, sempre teve sangramento. Então, eu ainda tinha fé. Por mais que eu tinha aceitado essas coisas assim, eu ainda tinha um pouquinho de fé que poderia dar certo. Mas se não era pra ser, não era pra ser. Eu tinha aceitado desde o início, meu esposo. Antes de eu fazer uma ultrassom, passou uma pessoa com o nome do nosso bebê, do meu esposo, enfim, do meu bebê. Então a gente achou que, tipo, poderia ser um sinal também, né? Aí eu fiz a ultrassom e na hora de mostrar, a doutora falou assim, você tem certeza que você estava grávida? Você fez o beta-HCG? Gente, nossa, aquilo me destruiu todinha, me destruiu. Nossa, eu fiquei, sabe, eu não sei explicar, foi muito, sei lá, sabe, eu já tava sofrendo e já tinha contado tudo, e ela ainda me perguntar se eu tinha certeza se eu tava grávida, se eu tinha feito o exame de sangue pra ter certeza. Gente, foi horrível aquela sensação ali naquele momento. E eu falei, sim, eu avisei você, mostrei a ultrassom. Você teve sangramento? Eu sim, eu também falei de sangramento. Aí ela, tá, não tem mais nada não, tá tudo normal. Eu fiquei tipo, gente, ela tinha acabado de me dar esperança e arrancou assim, do nada. Então aquilo foi horrível, foi horrível. E eu não sabia o que falar com ela. Eu falei, quando pode tentar de novo? Quando volta tudo normal. Ela disse pra esperar 2 meses, o corpo voltar normal. E o meu esposo fomos pra casa. Ninguém chorou dessa vez. Porém, gente, eu acho que eu possa ter sofrido mais por ter criado esperança e ela ter arrancado assim, do nada, grosseiramente. E eu fiquei ansiosa durante bastante tempo. Minha garganta fechava. Sabe como você sente a sua garganta assim, que você não consegue respirar direito? É horrível. E a garganta tampou minha garganta todinha e eu sofri bastante. Tive muita ansiedade. Pra você ter noção, tive que expulsar o meu esposo de casa pra ver se eu chorava. Eu, tipo, vida, vai soltar pipa, vai, amor, pega esse dinheiro, compra pipa, vai soltar pipa. Eu preciso ficar sozinha, eu preciso chorar porque eu não estou bem, não consigo respirar. E, gente, foi horrível, horrível mesmo.
Mas graças a Deus, ele nunca me abandonou. Ele sempre esteve presente comigo, no meu lado. Foi muito difícil, foi muito difícil. Foi uma gravidez que eu e meu esposo queríamos muito. A gente amou desde o início. E tipo assim, sabe aquelas frases que todo mundo fala? Tipo, já já você tem outro, entende? Que até eu falaria. Hoje em dia, acho que escutar até essa frase dói, sabe? Acho que até escutar essa frase dói. Não sei explicar por quê. Eu me culpei. No início, eu me culpei. Mesmo sabendo que a culpa não era minha, eu me culpei. Se eu tivesse ficado em casa, se eu não tivesse pegado aquele ônibus, se eu tivesse tomado o remédio certinho. Enfim, gente, eu me culpei diversas vezes. Eu sempre falei, a culpa foi minha por eu ter perdido. E a gente sabe que a culpa não foi da gente. Querendo ou não, a gente acaba se culpando. Nossa, eu não protegi bem. Sendo que a gente protegeu, sabe? Gente, nossa, eu amei desde o início. Foram 2 meses, janeiro e fevereiro, amando a gravidez todinha, desde do primeiro dia que a gente tentou até o finalzinho da gestação. Foi muito amado. Parece que passou muito tempo, mas na verdade foi um tempo muito pouquinho. Porém, teve muito sentimento, sabe? A gente amou muito o meu esposo. A gente sofreu muito. Foi uma dor que eu não sei explicar. Foi uma das piores dores que eu já senti na minha vida. E foi muito difícil mesmo. Tipo, quem já passou por isso sabe o tamanho da dor que a gente sente. E o pior foi o Dia das Mães. Que a gente fica tipo, eu ia ser mãe e não sou mais mãe. Aquele sentimento, eu não sou mãe porque eu não tenho meu bebê aqui, não ganhei meu bebê nem nada. Mas, tipo, eu acho que quando você vira mãe, você não deixa de ser pra você ter perdido. Tem gente que fala, você só é mãe depois que ganha. Mas eu acho que você já é mãe desde o início que você descobre e ama ali naquele momento e cuida, faz de tudo pra cuidar. Deixa de comer muitas coisas. Eu tomei remédio, coisa que eu não tomava. Enfim, eu sempre cuidei o máximo pra nada acontecer. Então, acho que desde esse momento a gente já se torna mãe, sabe? Desde o momento que a gente começa a cuidar. Infelizmente, não era pra ser agora. Felizmente, Deus quis o nosso bebê perto dele. E é isso, gente. É muito difícil isso. Mas, sabe, é como se eu sentisse a necessidade de contar isso porque alguém poderia passar pelo mesmo e falar que a culpa não é nossa. A gente não tem culpa de nada. A gente tentou proteger o máximo, mas não era pra ser. Hoje em dia, eu fico com isso na cabeça. Como se todas as gravidezes que eu pudesse ter, eu só vou chegar no hospital, vai falar que tem um saco gestacional e não tem um bebê ali dentro e que eu perdi, sabe? É como se nenhuma fosse evoluir. É como se a gente tivesse sentimento que nada fosse dar certo. Eu não sei explicar, mas é horrível. Eu tenho medo. Eu quero muito ter porém no tempo certo. Quando for o tempo certo, quando Deus permitir isso. Porém, eu tô com muito medo de acontecer de novo. Nossa, gente, eu e meu esposo sofremos muito. O pós foi muito traumático. Então, eu morro de medo de acontecer de novo. Já tinha roupinha, já tinha tudo, já tinha nome. E o nome era ou Arthur ou Cecília. E eu sempre quis uma menininha. Porém, desde o início eu senti que ia ser menino. Até hoje eu nunca vou saber se ia ser um menino ou se ia ser uma menininha. Mas eu sempre senti que ia ser um menininho, o meu Arthur. Mas infelizmente não era o momento certo. Deus tem planos lá na frente pra gente. Deus sabe todas as coisas. Se não era pra acontecer agora, eu sei que lá na frente pode acontecer. Não é no meu tempo, é no tempo dele. E que seja feita a vontade dele, não a minha. Porque querendo ou não, a vontade dele é perfeita. Tudo que ele faz, sabe, vai ter um motivo lá na frente. Eu não sei explicar, gente. Mas se vocês passaram por isso, só fala, tipo, bota um emoji de uma mãozinha ou sei lá, só pra saber que eu não estou sozinha, sabe? E eu vi que isso é mais comum do que a gente imagina.
acontecer essa perda no início é muito mais comum do que a gente imagina. Vamos dar um exemplo, de 10, algumas, a gente não sei 1% certo, mas vamos dar um exemplo, 3 vai evoluir e o resto perde. Ou menos, ou ao contrário. Só sei que muita gente perde, gente. Muita gente perde e isso é super normal no início. Então, sabe, hoje em dia dá medo de engravidar e contar pra alguém. E olha que eu não contei pra quase ninguém. Só algumas pessoas. A maioria da minha família nem sabia. Se assistir esse vídeo, vamos descobrir agora, gente. Eu estava grávida. Estava com uma barriguinha linda. Essa gravidez foi muito amada. Desde o início. Foi... Nossa, é uma sensação que eu não sei explicar. Foi uma felicidade tão grande. Eu tava tão feliz. Foi um momento muito especial que eu jamais vai esquecer. Estamos em junho. Esse mês já ia ser o chá de bebê, porque eu não queria estar com um barrigão, porque vai que lá na frente eu ficava muito cansada, porque desde o início eu já estava sentindo muita dor na coluna, então eu não queria fazer com bastante tempo. E a minha data prevista de parto seria dia 7 de setembro. Imagina, ainda vai chegar setembro, como que vai ser a lembrança. Hoje em dia, quando eu vejo o vídeo, eu fico muito feliz daquela sensação. É triste, eu choro, mas hoje em dia me dá mais uma felicidade do que, tipo, uma dor forte, entende? Deus, graças a Deus, ele, desde o início, ele fez eu e minha esposa aceitar. A gente aceitou desde o início que não era o momento certo, que não era pra acontecer. E é isso, gente, tá tudo bem. Desculpa por eu estar sumida, querendo ou não, tá sendo difícil, entende? Hoje tá bem melhor, mas foi muito difícil e por isso eu acabo ficando sumida.